Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso Cá Entre Nós, semanalmente aqui pelo canal do YouTube e também pela TV Canal 4 de Marília, aos sábados. O nosso programa também é passado lá. O nosso tema hoje é do laboratório ao campo, como as startups estão transformando o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é reconhecido mundialmente pela sua força produtiva e pela capacidade de alimentar grande parte da população global. Mas uma nova revolução está acontecendo no campo, que é a revolução da inovação. Startups de biotecnologia, agricultura digital, bioinsumos e novas soluções tecnológicas estão transformando a maneira como produzimos alimentos, energia e sustentabilidade. Para falar sobre como nascem essas inovações e como elas se transformam em negócios capazes de impactar o agronegócio, o Cá Entre Nós recebe hoje um representante da empresa WBGI, uma venture builder brasileira que atua na criação, estruturação e investimento em startups voltadas à inovação no agro. Nosso convidado é Caio Rosatelli. Ele é Lead Operacional da WBGI, uma venture builder, como eu acabei de dizer, especializada em apoiar e desenvolver as startups voltadas ao agronegócio e à bioeconomia. A empresa atua identificando tecnologias promissoras, estruturando modelos de negócios e conectando empreendedores com investidores e o mercado, contribuindo para que ideias inovadoras se transformem em soluções reais para o campo. Com uma atuação focada em inovação e empreendedorismo, a WBGI tem participado ativamente do crescimento do ecossistema de AgTech no Brasil. Caio, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Bom, Nelson, primeiro eu que gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre esse assunto que é o nosso dia a dia aqui, né, e que a gente gosta bastante sempre que tem essa oportunidade. A gente sabe que o mundo do agro ele é uma bolha, né, ele fica conversando entre ele, e às vezes quem não é do agro não entende muito o que está acontecendo lá dentro, e é um mundo muito pequeno, para falar bem a verdade, apesar dos volumes aí que a gente vê, das quantidades, enfim, de grãos e de volumes financeiros que a gente vê nesse mercado, ele é um mercado muito fechadinho, né? Então, é muito legal ter essa oportunidade para levar isso para fora, e essa área especificamente de inovação no agro é menor ainda, né? Então, é um mundo muito menor do que o agro, né? Em relação à quantidade de players que estão atuando. Então, acho que é muito legal ter essa oportunidade que você está trazendo aqui para a gente. Bacana, Caio. Eu acho que vem a calhar, porque o que você está dizendo é exatamente o que a gente sente, né? Eu acho que o foco é muito grande, como você diz, mas cada um naquilo que está se fazendo. E essa troca de informações que eu acho que é importante para que todos possam se conectar e fazer acontecer o que vocês já fazem hoje em dia, né? Mas de uma maneira mais midiática, ou seja, apresentando isso ao público de uma maneira mais forte para que as pessoas possam entender como é que funciona esse mundo pequeno, mas super forte, né, que carrega o nosso Brasil aí como um dos pioneiros, ou melhor, dos pioneiros não, um dos maiores no agronegócio. Isso. Caio, então, para a gente começar literalmente aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é uma Venture Builder e qual o papel dela no desenvolvimento das startups no agronegócio. Legal, Nelson, vamos lá. Eu acho que antes de falar de Venture Builder, primeiro que já é essa sopa de letrinhas aí em inglês. Sim. Que os startupeiros adoram, né? E eu particularmente acho que só ajuda a atrapalhar e a distanciar quem não está envolvido com isso do tema, mas a gente acaba não conseguindo fugir muito disso. Acaba aderindo, né? No dia a dia, é isso. Então, assim, antes de falar de Venture Builder, eu preciso falar de outra sopa de letrinhas, que é Venture Capital. Nesse mundo de investimentos,
né? Basicamente, você ser um agente superavitário, você ter algum dinheiro ali para investir, você tem que alocar em algum lugar, né? Hoje a gente tem ação, tesouro direto, tem poupança. Uma das caixinhas que você consegue alocar o seu dinheiro é chamado Venture Capital, que é basicamente capital de risco. É um investimento muito semelhante ao que é feito nas ações, né? Que você pega um pedaço de uma empresa, né? As ações são pedaços de empresas muito grandes, né? Que já estão no mercado, estabelecidos. Então, você tem um controle muito maior, exato. E o Venture Capital, ele faz isso com empresas menores, aliás, muito menores, né? Então, começando ali esse processo. Então, é algo um pouquinho mais informal, você não tem uma bolsa por trás, ele acontece meio que de maneira direta entre o investidor e a empresa. Então, o Venture Capital é esse conceito de você investir em capital de risco, você investir ali no começo dessa empresa. E a Venture Builder, ela atua, né, muito como Venture Capital, mas ela tem um diferencial. A Venture Builder, ela assume que você investidor, vai ter uma ação mais próxima da operação da empresa. Você vai, de alguma forma, atuar ali no dia a dia. Obviamente, você não vai estar tomando decisão pela empresa, você não vai estar tocando a operação, mas você vai, de alguma forma, estar dando algum suporte para aquela empresa, que não só o investimento financeiro, né, que é o que o investidor costuma fazer. Às vezes, essa Venture Capital, normalmente acontece através de um fundo de investimento, por exemplo, que pulveriza esse valor que eles têm para investir em várias empresas e ficam acompanhando essa empresa ao longo do tempo. A maior parte vai acabar morrendo, né, deixando de existir por N motivos, e aí alguma delas ou algumas vão ali ter um ganho exponencial, isso vai gerar esse retorno para esse investidor. A Venture Builder, a gente entende que é um pouco mais, você tem que ter um pouco mais de ação em cima da empresa, porque o risco é muito maior. A gente costuma entrar em empresas muito iniciantes, aliás, tem empresa hoje, né, que a gente já investe, que a gente nem podia chamar de empresa lá atrás, quando a gente investiu, não existia CNPJ, era basicamente uma pesquisa que veio da universidade. Então, assim, justamente por essa característica, a gente tem que ter essa atuação mais forte, colocando um pouco a mão em algumas ações aí de suporte à empresa e deixando esse empreendedor focado no que ele sabe fazer de melhor, que é a parte tecnológica. E quando a gente fala para o agro e como que isso funciona no ambiente do agro, a gente entende que esse é um modelo muito importante porque, como você falou, o agro tem uma força muito grande no Brasil e isso é transmitido, né, através das universidades que a gente tem que focam em agronegócio. Pesquisas relacionadas ao agro são pesquisas extremamente avançadas que batem de frente ou estão na vanguarda do mundo inteiro. E essas pesquisas estão acontecendo aqui dentro das nossas universidades, no Brasil inteiro. A gente tem um foco muito grande em Piracicaba, né, que é onde a gente nasceu ali, muito próximo da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é a Universidade de Agronomia da USP, mas tem várias outras universidades ao redor do país que têm um foco muito grande em agro e tem pesquisas de ponta. A gente entende que é ali que está o nosso diferencial hoje como país, né? E aí essa nossa atuação, quando eu falo da gente ter uma atuação um pouco mais forte junto da empresa, a gente acaba indo atrás dessas universidades, a gente mapeia ali dentro o que tem de tecnologia que é interessante, que a gente poderia trazer para fora da universidade e transformar isso em negócio. E aí a gente tenta auxiliar esse pesquisador a ele se transformar em um empreendedor, e a gente está dando todo esse suporte, principalmente de back-office para ele. Então, normalmente o pesquisador não vai saber nada de finanças, a gente tem um time de finanças que vai ajudar ele. Não vai saber nada de RH, muito provavelmente, para contratar o pessoal e manter o pessoal ali que ele contratou. Então, a gente tem uma equipe de RH, equipe de jurídico. Então, isso você estica para todas as áreas aí de back-office, a gente acaba fazendo. E aí que a gente dá esse suporte de building, né, que a gente chama, e faz com que essa pesquisa se torne empresa. Então, assim, a gente passou por nós, né, mais de 10 investidas, hoje a gente está com 10 aí ativos, foram mais de 50 empreendedores apoiados de alguma forma, seja dos investidos, ou seja, empreendedor que chega na gente e a gente acaba dando algum tipo de direcionamento. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem uma mentalidade muito voltada para isso, né? Como eu falei lá no começo da minha fala, esse é um mundo muito pequeno, e então a gente entende quanto
de qualquer forma que a gente conseguir ajudar qualquer empreendedor que chega na gente, por mais que a gente não vá investir nele, colocar dinheiro e ter esse trabalho de building, a gente está gerando valor para o ecossistema inteiro, então a gente acaba de alguma forma querendo ajudar. Então a gente, pelo menos mais de 50 ali, a gente já fez algum tipo de trabalho direto ou indiretamente. Credenciam mais de 300 startups que chegam na gente. Credenciar que a gente fala a gente vem, ouve o que eles têm de ideia, né, de alguma forma, e tenta encaixar ali nos nossos filtros de investimento. Então, a gente já ouviu mais de 300 empresas aí que chegaram para a gente, e todas as nossas empresas hoje, daquelas que a gente colocou o dinheiro lá atrás, né, era CNPJ, enfim, outras que a gente investiu um pouco mais, em um momento um pouco mais avançado, a gente já tem aí mais de 200 empregos criados, né? Então, assim, é algum nível de criação de emprego, de movimento do mercado e do mercado agro em si que a gente está fazendo, que atuando lá na ponta, né, na originação, na concepção da ideia. E isso está no nosso nome, tá? WBGI vem de We Believe in Great Ideas, que nós acreditamos em boas ideias, em grandes ideias. Então, essa é a nossa concepção, esse é o nosso propósito aqui, tá? Isso é muito interessante, porque não é só o aporte financeiro, e sim o aporte de conhecimento, que geralmente, da parte burocrática, que realmente as pessoas, vamos falar assim, o pesquisador, o aluno que tem um projeto, ele sabe fazer o dele, e a parte burocrática realmente ele não faz. E aí, ao invés de ele ter que ir atrás de tudo isso, vocês já dão esse suporte, isso aí é fantástico, e todos os lados ganham com isso, né? Exatamente. Isso é muito bom. Caio, o agronegócio brasileiro, ele sempre foi associado à produtividade e escala. Na sua visão, estamos entrando agora em uma fase que o diferencial competitivo será cada vez mais tecnológico? Olha, Nelson, eu entendo que sim, isso não é de agora, né? Eu acho que vem de algum tempo atrás, mas isso está se acelerando, né? Eu acho que a tecnologia é uma coisa que acelera não de maneira linear, e no agro não é diferente, né? Então, assim, a gente vê isso acho que são informações e é aquela conversa quando a gente vai falar com alguém que é do agro que é muito recorrente, né? Que, enfim, a quantidade de pessoas no mundo está aumentando, a gente tem movimentos que fazem com que a gente tenha uma demanda de comida cada vez maior. Por exemplo, lá na China, a gente viu aí uma evolução do nível social ali dos chineses, que é o país mais populoso do mundo, aumentando. Então, isso também gera uma demanda maior de comida. Então, enfim, por que eu estou falando isso, né? A gente vai precisar comer cada vez mais no mundo, né? E a gente tem uma limitação aí de área, né? A gente tem, a área não aumenta, mas a gente tem que comer mais, né? E a gente já viu e a gente já sentiu na pele aí o que gera a gente aumentar essa área de maneira indiscriminada, né? Quando a gente fala de aumentar a área agricultável, a gente está fazendo da forma que a gente fazia antes, né? A gente está necessariamente desmatando áreas verdes, né? Que a gente, de um tempo para cá, a gente veio dando cada vez mais valor para a manutenção disso. Então, a gente acaba numa sinuca de bico, no sentido de precisamos produzir mais comida, mas a gente não consegue aumentar muito nossa área. Então, aí que está, eu acho que o poder da tecnologia. Tá? Isso não é de agora, tá, Nelson? É uma coisa que vem acontecendo já há bastante tempo. Mas o que a gente vê hoje, eu acho que é muito interessante, é a forma que a gente está fazendo isso, né? Eu acho que a gente passou a agricultura 3.0, 4.0, isso eu acho que é um conceito bem abstrato, que a gente não consegue colocar em caixinhas, né? Mas talvez hoje a gente estaria numa agricultura 5.0. A 4.0 foi uma agricultura de colocar mais maquinário, de automatizar de alguma forma os processos. E hoje o que eu vejo, né, o que a gente vê aqui na WBG, isso inclusive é uma tese de investimento nossa muito forte, é um entendimento do agro, entendimento da lavoura como um sistema muito complexo, muito mais complexo do que você só colocar ali NPK e você matar as pragas que tem ali naquela safra que estão mais dando mais trabalho para você, usando o químico. Vamos usar um pouco mais aqui do que está na bula para ter certeza. Então, assim, a gente tem
Eu acho que o agro, como um todo, foi tendo um entendimento de que isso no longo prazo é ruim, isso é prejudicial, e se você for olhar de maneira prática, né, isso vai acabar fazendo você perder dinheiro, não ganhar, né? Eu acho que esse entendimento é um entendimento que veio sendo feito ao longo do tempo, né? Querendo ou não, o produtor ele sofre bastante com esses custos que ele tem durante a safra, então ele sempre foi muito receoso em deixar de tentar proteger ali a cultura dele, pensando lá na parte da colheita. Então, esse entendimento do sistema dentro da lavoura, né, de como funciona, como a planta interage com o microambiente que ela está ali, como você tem vários micro-organismos que são extremamente importantes para a planta estar crescendo do jeito que ela está, e como hoje, por conta da biotecnologia, a gente consegue utilizar desses micro-organismos e, eventualmente, reduzir o impacto do que um agente químico vai fazer ali na lavoura. Eu acho que isso tudo eu entendo como sendo o que eu estou chamando aqui, talvez, de agricultura 5.0, que seria você estar utilizando esse sistema da lavoura ao nosso favor, né? A gente está entendendo melhor esse sistema da lavoura, que é uma coisa extremamente complexa, né? Não é uma coisa tão simples. Então, Nelson, eu entendo que a gente já vem há algum tempo usando muita tecnologia para conseguir ter esse diferencial competitivo, né? Querendo ou não, a gente pega gráficos ali de aumento de produtividade, de aumento de área no Brasil, isso já é uma coisa que se desvencilhou, né? A gente não está aumentando a área cultivável para produzir mais, a gente está conseguindo fazer isso na mesma área, ou até reduzindo, né? Mas eu acho que a biotecnologia é a bola da vez nesse sentido, né? E não só a biotecnologia, eu acho que ela é uma ferramenta, mas desse entendimento geral do agro e da lavoura como um sistema extremamente complexo, que não é só você seguir o que a gente estava fazendo e lá na frente a gente resolve, porque a gente está sentindo agora na pele já os efeitos disso. Tá? Então, sim, eu entendo que o diferencial competitivo é usar mais tecnologia, eu acho que a gente já está fazendo isso, e eu acho que agora o principal movimento nesse sentido é com o uso da biotecnologia. Daí a importância de cada vez mais unir a parte das universidades e dos institutos junto aos produtores, né, para que isso possa se tornar mais junto, né, todas essas informações e ter um resultado melhor. Caio, quando vocês analisam uma startup ou uma nova tecnologia para investir, quais são os principais critérios que a WBGI considera para acreditar naquele projeto? Certo. Bom, Nelson, eu acho que essa concepção do que faz a gente acreditar nas ideias que a gente investiu, ela foi mudando ao longo do tempo, né? A gente nasceu em 2019, então, querendo ou não, a gente também quase uma startup quando a gente fala de tempo aí, né? A gente tem pouco tempo de vida, de atuação, e a gente passou por várias fases do agro, várias fases da economia, a gente acabou aprendendo muito, principalmente com os erros que a gente teve aí no meio do caminho, né? Então, eu acho que no primeiro momento a gente tinha uma visão muito voltada para a tecnologia embarcada na empresa que a gente estava querendo construir ali, né, em conjunto com o empreendedor. Então, essa tecnologia ela é inovadora, ela está na ponta ali, ela tem aplicabilidade também, porque não adianta, como a gente está falando de pesquisa, às vezes pesquisa ela é uma coisa que funciona muito bem em laboratório, você vai tirar do laboratório e não funciona, não dá para transformar em empresa. Eu acho que essa diferença ela precisa estar muito clara e a gente que tem que trazer isso para o empreendedor ou pesquisador que a gente está ajudando, né? Porque isso eu acho que é uma das concepções que ele não tem na cabeça dele quando ele é pesquisador, né? Ele está ali, se funcionou na pesquisa, ele consegue fazer em ambiente controlado, em laboratório, tá funcionando. Mas trazer para a vida real são outros 500 e ele não necessariamente vai ter essa noção. Então a gente batia muito nessa tecla. Só que com o passar do tempo a gente foi percebendo uma coisa muito batida até, né? Que o principal fator, no fim das contas, independente de qualquer inovação, independente de qualquer tecnologia, são as pessoas. E eu acho que esse foi o maior aprendizado nosso aí nesses anos de investimento, de acompanhando as empresas que a gente acompanhou, porque, querendo ou não, assim, se você tiver uma tecnologia boa e uma pessoa que está tocando não tão boa, você não tem uma empresa. E o contrário também é verdadeiro. Se tiver uma tecnologia que às vezes não é tecnologia de ponta, não é o supra-sumo do que a gente tem, mas uma pessoa muito boa tocando, você consegue tirar alguma coisa dali. Então,
a gente viu que esse era o fator principal para a gente avaliar e para a gente saber se o negócio tinha futuro ou não, sabe, Nelson? Então, a gente começou a olhar muito isso nos últimos anos. Então, a gente olha muito tecnologia, eu acho que é tecnologia aplicada, né, essa capacidade de a gente conseguir aplicar aquilo que a gente está olhando, mas o principal hoje que a gente olha são pessoas. Pessoas são fatores fundamentais para a gente conseguir fazer com que as coisas andem. A valorização cada vez mais que estava faltando do conhecimento, né, Caio? Não adianta, tem que ter o conhecimento, saber aquilo que está fazendo e fazer a aplicação, né? Senão você vai aplicar sem conhecimento, a probabilidade dos erros acontecerem é bem maior. Caio, muitas inovações, elas surgem dentro de universidades e centros de pesquisa, como você acabou de dizer aí. Quais são os maiores desafios para transformar uma descoberta científica em uma startup viável no agronegócio? Perfeito. A gente já falou um pouquinho, né? Eu queria voltar, primeira, acho que são alguns fatores, mas primeiro voltar nessa questão da pessoa, mas pensando sobre, você falou aí sobre as universidades e os centros de pesquisa, e lá a gente tem pesquisadores que têm a cabeça de pesquisador. Eu acho que a cabeça de pesquisador e a cabeça de empreendedor são meio antagônicas, né? Totalmente. Para a gente conseguir ter uma pesquisa que se transforma em empresa e por trás disso um pesquisador que se transforma em empreendedor, não vai deixar de ser pesquisador nunca, né? Mas se transforme também em empreendedor, tem um trabalho muito árduo nosso, mas muito mais da pessoa, né? Então, muito mais do pesquisador, né? Depende muito mais dele do que da gente. Então, acho que esse é um primeiro ponto, tá? Eu acho que o pesquisador que vá querer realmente empreender, ele precisa ter isso muito na cabeça, né? São mundos completamente diferentes. O pesquisador, ele está ali em ambiente controlado, ele só aceita o que ele está propondo ali na pesquisa dele, se ele tiver um resultado conclusivo, estatisticamente conclusivo, e tem várias formas de você testar. E o empreendedor não, o empreendedor tem que tomar risco, o empreendedor, eventualmente, ele vai assumir coisas que não são verdades, mas que pode ser que seja, e provavelmente é isso, então vamos por esse caminho. Então, acho que essa diferença de mentalidade, ela é muito importante, Nelson, e a gente precisa que esses empreendedores, esses pesquisadores que chegam para a gente, eles vão tendo essa mudança ao longo do tempo para conseguirem ser bons empreendedores. Isso acontece muitas vezes, tá, Nelson? Eu acho que é uma coisa que, quando as empresas chegam aqui para a gente, já tem esse foguinho dentro deles, né, de querer empreender. Então, alguma coisa já tem ali que vai mudar isso. Mas algumas vezes é mais difícil. Algumas vezes essa mentalidade de pesquisador, essa gana por ter a certeza, ela acaba segurando um pouco as empresas, né? Isso eu acho que é um ponto quando a gente volta para pessoas. E aí eu acho que tem alguns outros fatores, assim, são vários, né? Eu acho que quando a gente fala de Brasil, a gente tem um ambiente muito difícil para empreender, isso também é uma figurinha repetida aí, todo mundo fala, né? Então, assim, taxa de juros na altura que está, a gente, por mais que a gente tenha ali algumas cargas tributárias menores, para quando são empresas menores, ainda assim, a parte fiscal é uma parte que complica um pouco a vida dos empreendedores, né? Complica muito. Exato. E aí, no nosso momento que a gente está investindo também, a gente tem uma dificuldade que a gente vê bastante no mercado. Isso também está muito atrelado a essa questão do momento econômico que a gente vive, mas há um gap de investidores, né? Hoje a gente atua muito, como eu falei, muito lá no começo, tirando da universidade para levar para o campo, para levar para o mercado. E aí, um segundo passo depois da gente, a gente tem uma dificuldade de achar investidores que querem assumir esse risco. Normalmente, os investidores estão olhando um pouquinho acima do que a gente está logo depois da gente, entendeu? Como se fosse a gente pulasse um degrau da escada, esse segundo degrau aí logo após a gente tem uma dificuldade de achar quem tem esse apetite. A gente consegue, as nossas empresas, elas conseguiram se apoiar muito justamente nesse segundo degrau em projetos de fomento públicos. Isso tem bastante no Brasil, acho que é um ponto positivo que ajuda muito. Mas é um risco também, querendo ou não. Acaba que você foca a empresa em desenvolver projeto público, o pesquisador que tinha que estar se desenvolvendo a cabeça para virar empreendedor e para vender, ele vai estar lá, voltar a fazer projetos. Então, sobre a pesquisa.
É uma faca de dois voltar. gumes, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que pode gerar um certo nível de dependência, a gente usa com muita parcimônia, mas usa porque tem bastante e é o que a gente vê ali de segundo degrau. Aí chega um momento que a gente tem uma gama grande ali de investidores olhando e aí fica mais fácil a gente conseguir investidor. Mas acho que segundo degrau, no Brasil, no agro, a gente tem dificuldade de encontrar. Tá? E assim, eu acho que o maior, né, você falou assim, quais são os desafios, o maior deles, dentre todos que eu falei, eu acho que o principal é especificamente o mercado agro. Tá? Quando a gente fala de aplicar e testar coisas no agro, a gente está falando de um tempo muito maior do que se fosse um sistema, um SaaS, por exemplo, porque você tem um ciclo da safra, cada cultura tem um ciclo diferente. Você não vai testar em uma safra só, então aí você já esticou pelo menos 2 anos. Então, assim, esse gap de tempo, esse gap temporal, ele incide muito sobre essa capacidade de a gente conseguir tirar pesquisa para o mercado. Tá? Eu acho que isso é um ponto muito relevante. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Caio, hoje ouvimos falar muito em bioinsumos, né, biotecnologia, inteligência artificial no campo e também na agricultura digital. Na sua avaliação, quais dessas tendências têm maior potencial de transformar o agro brasileiro nos próximos anos? Olha, Nelson, como eu falei já um pouco de bioinsumo, esse eu acho que é uma tendência que ainda tem água para rolar, né? Assim, o mercado de bioinsumos ele cresceu bastante nos últimos anos. Hoje ele tem um monte de players. A gente já está até no processo de consolidação, assim, grandes players comprando players menores. Mas ainda tem bastante coisa a ser feita. Eu acho que a gente hoje tem um mercado que tem muito do commodity, vamos chamar assim, em relação a bioinsumos, que são ali os produtos de primeira, segunda, agora está chegando terceira geração. Mas a gente tem problemas que não são hoje resolvidos com produtos que a gente tem no mercado, que a gente tem ferramentas, né, de quarta geração para frente, de bioinsumos, que podem ser aplicados. Então, assim, são bioinsumos um pouco mais complexos, né, desenvolvimento um pouco mais complexo, que vai ter um preço mais alto, mas, assim, quando a gente direciona isso para problemas que a gente não tem solução hoje, independente do preço, às vezes vale a pena. Então, acho que aí tem um mercado, né, que ainda está pouco explorado, está todo mundo olhando muito para substituir bioinsumo pelo que a gente tem hoje de químico, mas eu acho que tem um mercado tem problemas que o químico não resolve, quais são esses problemas e o que a gente consegue usar de tecnologias mais avançadas com bioinsumos para resolver esses problemas. Então, acho que esse é um ponto ainda que tem para bioinsumos trabalhar. Eu acho que tem uma intersecção do que você falou de inteligência artificial e bioinsumo também ainda é pouco explorado. Aliás, a inteligência artificial, eu acho que de maneira geral é pouco explorada no agro. É pouco explorada. É nova, né, Caio? Exato. Não só no agro, né? Eu acho que ela é nova para Em todo mundo. lugar. Ela surgiu Mas, em 2022, aí, então, assim, foi ficando evoluindo. nos últimos anos. Mas é como eu falei lá no começo, né? É uma curva que não é linear, ela é exponencial. Então, ela vai acelerando muito rápido a partir de um certo momento. Mas eu acho que essa intersecção... Exato. Essa intersecção de IA com biotecnologia, eu acho que é um mercado que tem muita vantagem, né? Querendo ou não, hoje, quando a gente vê, como a gente está ali no dia a dia, a gente sabe como tem muito processo de tentativa e erro, muito processo que depende de pessoas, e a IA, eu acho que, sendo bem treinada e focada para isso, vai acelerar muito um processo que hoje é mais... É inevitável, né? Inevitável. Exato. Então, eu acho que esses dois são muito relevantes, e robótica, tá, Nelson? Acho que muito por conta da China e
dessa abertura que a China, que o Brasil deu para a China, provavelmente, né, dele estar trazendo para cá, eu acho que a parte de robótica, ela tem um potencial que lá atrás era, quando eu falei agricultura 4.0, talvez era isso que a gente estava imaginando, mas só agora que realmente está chegando de uma forma que seja um pouco mais massificada. Então, a China traz equipamentos de alta tecnologia com preço muito mais baixo do que a gente tem hoje no mercado, e isso acho que massifica essa tendência de uso de robótica, tá? Então, acho que esses três aí são os principais que a gente está vendo. Perfeito. E na experiência aí da WBGI, mais do que tecnologias isoladas, quais modelos de negócio ou abordagem têm se mostrado mais promissores para gerar impacto real no agronegócio, Caio? Perfeito, Nelson. Então, acho que assim, a gente vê um tipo de modelo de negócio específico que a gente acredita bastante, Tá. que é você olhar o mercado e você buscar não substituir necessariamente os grandes que estão já ali bem consolidados, né? Porque acho que tem muito disso. Dependendo do mercado, você consegue ter uma ideia ali só de um modelo de negócio diferente, que você entra e você acaba matando o mercado inteiro que tinha antes, que era feito de um jeito, agora vai ser feito de outro. No agro, isso eu acho que é um pouco complicado de se fazer em pontos específicos. Por exemplo, essa história dos bioinsumos. Então, assim, eu acho que a gente chegar com algum produto ou chegar com algum modelo que a ideia é, não, você vai parar de usar químico para sempre, você vai usar o nosso aqui. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito competitiva hoje. Eu acho que você tem que olhar esses players que já estão muito consolidados, são players extremamente gigantes e que o produtor está muito preso com eles, é você olhar eles como parceiros no processo. Então, acho que esse modelo de negócio que leva em consideração o mercado que já existe e tenta agregar ele, não entrar de maneira competitiva, é uma coisa que a gente vê com bons olhos e que eu acho que algumas empresas nossas estão se posicionando nesse sentido. Eu acho que o que eu vejo que é muito semelhante a isso, até para dar um pouco mais deixar um pouco mais palpável, é aquele modelo da NVIDIA. Né? A NVIDIA, ela vende processador, basicamente, de computador. Então, assim, a gente tem um mercado de IA, que é um mercado que, como a gente falou anteriormente, vai crescer exponencialmente. Para você fazer IA, você precisa de computador. Para você fazer computador, você precisa de processador. Então, automaticamente, a NVIDIA cresce junto da IA. Ela não necessariamente vai fazer IA, mas ela vai crescer junto com esse mercado que a gente sabe que vai crescer. Então, acho que esse modelo de negócio NVIDIA é um modelo muito interessante. Basicamente, você está vendendo picareta para mina de ouro, né? Você não vai, você não vai lá minerar e tentar achar o seu pedacinho de ouro, mas você vai dar condições para outra coisa acontecer. Exato. Então, acho que esse é um modelo que a gente vê com bons olhos aqui, tá? E é o que algumas empresas nossas estão posicionadas. Perfeito. Caio, muitos empreendedores têm excelentes ideias, como você mesmo disse aí, mas nem todos conseguem transformar essas ideias em negócios sustentáveis. Quais são os erros mais comuns que vocês observam em startups que tentam inovar o agro? Legal, Nelson. Eu acho que eu consigo ver dois, assim, que eu acho que são mais relevantes. Um a gente já falou um pouco, né, sobre a aplicabilidade. Às vezes você tem uma coisa que funciona bem em ambiente controlado, que você consegue aplicar ali muito bem e tem um resultado, e se aquilo for aplicado a campo, em um mundo ótimo ali, né, vai gerar uma disrupção enorme, vai gerar um valor absurdo, mas na prática aquilo não funciona no campo, a gente sabe as dificuldades, e eu acho que no agro, Nelson, isso é um fator mais relevante, porque quando a gente está aqui no nosso mundo de criação de ideias, de modelo de negócio, de pesquisa, a gente acaba esquecendo como que é o agro real, né? Você ir lá no meio do Mato Grosso, numa fazenda enorme, que você não tem nem conexão, se você levar com o seu celular, você não vai ter conexão 3G lá. Então, assim, essas dificuldades do dia a dia, do agro, elas acabam sumindo, às vezes, quando a gente está pensando em inovação, né? Então, isso eu acho que tem que estar muito na cabeça de quem está querendo empreender, assim. O que eu tenho de tecnologia, o que eu tenho de inovação aqui, eu realmente consigo aplicar, olhando para a realidade do que o agro é, e que eu acho que essa realidade é a mais difícil da gente conseguir abstrair, né, quem não está muito envolto. Realmente isso vai funcionar de alguma forma? A gente tinha até um case aqui interessante, né, que era uma espécie de câmera diferenciada, era algo que
que é revolucionar um modelo. A gente conseguia fazer isso muito bem no laboratório. Você basicamente colocava ali na frente da câmera que você estava querendo ver e você tinha um ganho ali absurdo com essa câmera. Agora, o processo de você tirar essa câmera do laboratório, levar ela para um ambiente, mesmo que fosse um ambiente controlado, tá, uma estufa, por exemplo, e aquela câmera em estufa, que antes fazia algo como um microscópio, fazer para um ambiente que está ali aberto, a gente matutou muito, sabe, Nelson? Porque era realmente uma coisa extremamente inovativa e que ia gerar muito valor. Mas a gente viu que isso não era viável. Assim, a câmera não consegue se mexer muito, ela é muito específica, então é algo que a gente acabou matando justamente por isso, pela falta de capacidade de conseguir aplicar aquilo no dia a dia. E é algo que pode eventualmente voltar, assim, sei lá, veio lá de fora um robozinho que ele consegue manter um certo nível de estabilidade, que a câmera vai conseguir pegar. Então, assim, a gente já tem essa noção de que existe essa tecnologia em laboratório. A gente só hoje não tem a tecnologia que consegue fazer com que isso vá a campo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A aplicabilidade dela em loco, né? Exato. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo que acontece muito é a pessoa que está querendo empreender, ela não empreender pelo sucesso, não empreender por empreender. Isso chega muito para a gente, tá, Nelson? A gente até começou a filtrar as conversas que a gente tem, tentando entender isso. Então, tem muita gente que fala, não, eu quero empreender, eu quero ficar rico com uma ideia. Aí ele gasta um tempão pensando numa possível ideia que geraria ficar rico. Não é esse caminho que a gente vê que é o caminho de sucesso, entendeu? Todos os nossos empreendedores, todas as nossas empresas, elas surgiram já da tecnologia, surgiram já do negócio em si, e depois isso foi se transformando numa empresa, né? E não o contrário, não é? Quero ter uma empresa, então para isso eu preciso caçar uma tecnologia. Então, esse empreender por empreender, eu acho que é uma coisa negativa. Você acaba gastando muito seu tempo, você acaba se queimando. Eu acho que se você não tem hoje uma coisa palpável, uma inovação, o espírito empreendedor você já tem, né, pelo jeito. Então, isso já é meio caminho andado. Como eu falei, pessoas, acho que é a maior parte do trabalho aí. Mas aí eu acho que vai ter uma vivência do mundo agro, vai realmente entender os problemas, vai realmente saber onde tem gargalo, porque esse empreender por empreender acaba não levando a lugar nenhum. Acho que esse é um ponto. Tá? Acaba criando, inclusive, frustrações. Exato. Certamente. Exatamente. O Caio, considerando que o Brasil já é uma potência no agronegócio, em quais frentes de inovação ainda não estamos na vanguarda global e onde você enxerga as maiores oportunidades de avanço? Eu entendo que as duas frentes que a gente até citou aqui, que a gente não está na vanguarda, são frentes de robótica e frente de IA. Tá? Eu acho que hoje a gente no Brasil, a gente é muito forte em biotecnologia. Como eu falei, essas universidades aí ao redor do Brasil, a gente está destoando e realmente o que está sendo feito ali provavelmente é a vanguarda do mundo inteiro. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de IA, a gente não consegue bater de frente com os Estados Unidos, a gente não consegue hoje bater de frente com o China. Isso eu acho que é uma coisa até cultural e está muito atrelado. Por isso que eu acho que é interessante esse nosso trabalho de estar perto das universidades, porque está muito atrelado às universidades. Hoje a gente não tem isso, porque a gente não tem polos, obviamente, estou generalizando aqui, tá, Nelson? Obviamente a gente tem polos excelentes que estão na vanguarda no Brasil aqui em relação a isso, mas não é um volume que consiga gerar, atender a demanda que a gente tem, né, de mercado. Então, assim, a gente não tem esse volume hoje, eu entendo que nessas duas áreas, de robótica e de IA. E as faculdades e universidades que estão focadas nisso hoje no Brasil estão ali tirando água de pedra, estão trabalhando muito para conseguir gerar algum tipo de inovação, mas, como eu falei, assim, não acho que não é algo que o Brasil, como um todo, se voltou para desenvolver, né? Como foi o agro, que esteja latente ainda, né? Exato. Eu acho que a biotecnologia ela aconteceu muito por conta do agro. Acho que biologia, agronegócio, o Brasil é muito bom, né? Até a parte da saúde. Então, acho que é uma área que a gente tem uma capacidade já meio histórica. Só que essas outras áreas de tecnologia aplicada mesmo, de robótica e IA, a gente ainda tem poucos polos que estão fazendo isso com tecnologia de ponta e acabando conseguindo atender a demanda de mercado que a gente tem aqui dentro. Por isso que a gente tem que acabar importando. Legal. Caio, cá entre nós, o que hoje é mais desafiador no agro? Desenvolver inovação ou fazer com que ela seja de fato adotada e gere impacto no campo?
Legal. Eu entendo que eu não posso falar que desenvolver inovação é algo fácil aqui, né? Eu acho que não, até nas nossas investidas não é algo que a gente, não é algo que a gente da WBGI tem a capacidade de fazer. A gente vê o trabalho que elas têm e como é algo extremamente interessante e complexo que elas fazem ali. Porém, é algo do dia a dia deles, né? Eu acho que a parte de desenvolver inovação é algo que, principalmente nessas áreas que a gente já citou anteriormente, que a gente está na ponta, é algo que a gente já sabe fazer bem. Agora, a gente conseguir adotar isso em campo, a gente conseguir fazer com que isso funcione, fazer com que o agro adote, eu acho que essa parte cultural também é um baita de um gargalo, né? A gente hoje tem muita tecnologia boa aí que a gente acaba tendo uma demora enorme para isso entrar e acontecer e ser utilizado pelo agro de maneira mais massiva, muito por conta da cultura, né? Assim, você vai falar com o produtor, ele vai pensar 15 vezes antes de aceitar, e quando ele aceitar o que você está oferecendo para ele vai testar em 10% da propriedade dele, e o vizinho dele que sabe que você que ele pegou, ele vai esperar o resultado dele, né? O resultado. Vamos ver o que vai acontecer lá com o meu vizinho, que aí, assim, eu adoto os 10% meu. Então, assim, essa curva de adoção no agro é muito longa, muito longa. E é uma dificuldade imensa. E eu acho que tem esse fator também que eu falei dessa questão da realidade do agro, que é uma coisa que foge muito do ambiente controlado que a gente está acostumado aqui. É outro mundo. Você faz um teste, faz um robozinho lá que vai andar, mas aí você bota lá no agro e você vai ter um problema que você nunca imaginou. Então, assim, acho que as variáveis que estão atreladas aí são tantas que a gente acaba tendo uma dificuldade enorme para conseguir aplicar isso. Mas, mesmo assim, a gente tem empresas aí extremamente interessantes e extremamente disruptivas que estão conseguindo e estão mudando a mentalidade do produtor, e eu acho que, como a gente já falou algumas vezes, isso é uma adoção não linear, é uma adoção exponencial. Então, acho que cada vez mais a gente vai vendo isso acontecendo de maneira mais rápida, e eu acho que também é uma mudança cultural que, eventualmente, aquele produtor que estava esperando o vizinho testar, ele se torna um early adopter, que a gente chama, né? Uma pessoa que assume um risco no começo e acaba facilitando esse processo. Legal. Caio, que conversa boa, viu? Muito, muito bacana. Realmente um prazer te receber aqui no Cá Entre Nós. Obrigado aí por compartilhar não só a sua experiência, mas também essa visão tão clara sobre o papel da inovação no agronegócio. Dá para perceber como iniciativas como a da WBGI ajudam a aproximar ideias, tecnologia e pessoas que querem, de fato, transformar o campo. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença e, principalmente, pela generosidade em dividir esse conhecimento aqui com a gente aqui do Cá Entre Nós. As portas sempre estarão abertas para você voltar quando você precisar, e nós vamos estar aqui contentes em te receber. O Caio, neste momento eu vou colocar aqui os seus contatos, para quem queira falar diretamente com você, e pedir a gentileza que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no Cá Entre Nós de hoje. Perfeito, Nelson. Primeiro, eu queria agradecer você novamente aí pela oportunidade. Como eu disse no começo, é um assunto que eu gosto bastante, particularmente, ficaria aqui conversando o dia inteiro sobre isso, então acho que é algo muito interessante para a gente. E eu acho que para quem está nos ouvindo, é interessante o fato de... A gente acaba tendo esse contato, como eu falei, com muita gente que é do setor, mas o Cá Entre Nós eu acho que é bastante holístico, né? Que você tem... você fala de vários assuntos e o agro está sendo só uma pinceladinha em um mundo que você acaba conversando. Eu acho que a gente conseguir abrir um pouco desse mundo do agro para quem não está acostumado é legal, porque, querendo ou não, de maneira geral, a gente tem uma visão um pouco negativa do agro, né, da forma que ele foi feito no passado, enfim, essa questão do desmatamento, da forma como que ele acaba sendo feito de maneira massiva sem pensar no coletivo, né, mas eu acho que um pouco do que a gente falou aqui hoje, do que eu trouxe aqui hoje, o que a WBGI acredita e o que a WBGI investe, é justamente tentando mudar
um pouco essa realidade. Toda essa inovação que a gente está falando, essa aplicação disso no agro, ela é justamente para a gente conseguir fazer com que a gente tenha comida para esse tanto de gente que a gente vai ter e cada vez mais vai ter comendo, e de maneira sustentável, né? Acho que aumentando essa produtividade e reduzindo os impactos do agro de maneira geral, com tecnologia. E o Brasil, ele está à frente do agro mundial em várias culturas, então, assim, é o expoente do agro no mundo. Então, saber que essas tecnologias estão sendo feitas aqui dentro, e que a gente está muito à frente de países de ponta em relação a isso, eu acho que é algo de muito orgulho. Então, eu queria agradecer você novamente, né, por trazer essa oportunidade para a gente mostrar um pouco essa visão que a gente tem do agro, que às vezes não é o que a gente está acostumado a ver aí, né? Eu acho que é um mundo um pouco diferente e que está, sim, se movimentando muito para conseguir ter um impacto cada vez menor, impacto negativo cada vez menor, né? Conseguindo levar comida para cada vez mais gente. Eu acho que esse é o ponto. Legal. Bacana, Caio. É muito importante ouvir isso que você está dizendo, que é o que nós estamos sentindo, inclusive, no momento, e a gente está tentando voltar um pouquinho mais, ou bastante, voltar os nossos assuntos direcionados ao agro, para que realmente a gente consiga fazer essa parte midiática, como a gente está dizendo, para que possa haver essa interação maior entre academia, produtor e empresas. Eu acho que este é o grande foco, este é o grande ponto. Mais uma vez, muito obrigado por seu tempo em estar aqui conosco, e você pode ter certeza que foi muito gostoso, muito bacana ouvir você falar sobre o agro, as dificuldades, esse antagonismo que existe entre pesquisa e empreendedorismo, que é real, e a gente precisa transformar isso de alguma maneira. Para isso que tem aí a WBGI atuando firme e forte nesse segmento. Agradecer também a todos que ficaram conosco até agora e a vocês que nos seguem nas redes sociais, que sempre estão enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso canal. Aproveita que você está aí, deixa um like aí para a entrevista do Caio. E se você ainda não se inscreveu, ative o sininho e inscreva-se no canal. E se esse assunto fez sentido para você, por favor, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com um novo episódio. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.